Agora vamos falar de mercado financeiro. Nós estamos registrando muita volatilidade hoje, tanto no dólar quanto na bolsa, mas no campo positivo, a bolsa de valores, pelo menos, agora sobe 9,75% e o dólar sobe também 0,49%, a cotação passa dos 4,80. Estamos em contato com o Rafael Panonco, que é chefe de análises da Toro Investimentos. Rafael, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Rafael, como é que você analisa esse dia de hoje, essa volatilidade extrema de bolsa? Ela já chegou a uma alta na faixa de 15%, depois foi reduzindo essa alta, dava a impressão que ia zerar, e aí embalou de novo o mercado internacional também, com bolsas em alta, exceção da Ásia, que teve algumas quedas importantes, mas muito repercussão de ontem. Mas hoje, o que está motivando o mercado? Vamos lá, o mercado hoje corrige uma parte da queda que a gente teve nos últimos dias. Então, é um movimento normal, a volatilidade continua forte no mercado. O câmbio tem uma volatilidade um pouco menor, o Banco Central, nessa manhã, ele fez novamente a intervenção, fez o leilão em linha e conseguiu, de certa forma, conter um pouco dessa volatilidade. A tendência do dólar segue altista e as bolsas seguem numa tendência de baixa, mas, porém, hoje fazendo um movimento de correção dos últimos dias. O que nós vimos nessa semana foi um forte movimento de queda, circuit break acionado várias vezes, o efeito pânico tomando conta do mercado diante das incertezas do coronavírus na desaceleração da economia mundial. Então, a gente olha com uma visão mais técnica, a gente percebe que as autoridades monetárias estão atentas, estão intervindo de forma a trazer estímulos e incentivar a economia para que os efeitos sejam menores. Porém, a volatilidade deve permanecer, podemos ter novas quedas pela frente, isso não é descartado, porque ainda temos um cenário muito grande de incerteza. E quando a gente tem esse cenário de incerteza, os investidores tendem a sair de renda variável, tendem a trocar suas posições de maior risco para ativos mais seguros, como ouro, por exemplo, títulos do governo americano é um outro exemplo. Agora, Rafael, a gente também vê muito investidor querendo aproveitar a fase de queda mais acentuada e algumas ações despencaram aqui no Brasil. A gente pegando Petrobras, por exemplo, está subindo cerca de 10% agora, mas o valor dela está abaixo dos R$ 14. Então houve uma queda muito pesada para as ações da Petrobras e muita gente aproveita para comprar. O problema é que não dá para dizer que já bateu no fundo do poço, porque a gente ainda tem aí provavelmente uma longa fase de combate ao coronavírus, né? Exatamente, as incertezas ainda são grandes. Então, tem oportunidade de compra? Sim, tem oportunidade de compra, porém o que a gente tem recomendado hoje para os investidores, para os clientes da Toro Investimentos, é que comecem a comprar. O que é isso? Comprem ao pouco. Eu vou comprar um pouco essa semana, semana que vem eu posso comprar mais um pouco. Dessa forma, eu vou construindo um preço médio que me deixa mais confortável diante dessa volatilidade. E o investidor que já está posicionado, aquele investidor que entrou na Bolsa em 2019, onde nós tivemos um ano excelente, ele tem que ter muita cautela, muita paciência, assim como crises que nós tivemos no passado, posso citar vários exemplos, onde a crise ela passa, a tendência no longo prazo ela tende a ser de alta. Nós tivemos no passado não muito distante a greve dos caminhoneiros, que trouxe grandes impactos para o nosso cenário doméstico. Você viu quedas fortes na Bolsa, porém o que se viu na sequência foi o retorno do movimento altista. Tivemos a crise de 2008, o pessoal tem comparado muito esse atual momento com a crise de 2008, que foi também severa, onde a gente teve uma queda muito forte das bolsas mundo afora, e você vê que o ano de 2009, na sequência, foi um ano positivo, um ano de correção do movimento de queda. Então, o investidor de longo prazo, ele tem que ter em mente a diversificação, esses objetivos de longo prazo, e tem que ter muita cautela, muita paciência, não pode ser contaminado, digamos assim, pelo efeito pânico e se desfazer das suas posições. Então, esse é a nossa dica para o investidor. Ruim para o pequeno investidor, né? Que geralmente ele busca uma rentabilidade mais elevada, ele começa a confiar no mercado e quando ele ainda não tem a maturidade aí de experiência mesmo em lidar com ações, com esses altos e baixos que agora estão no extremo, a pessoa se assusta, né? Então o mercado acionário pode acabar perdendo muito fluxo de investimento que ele poderia continuar recebendo.
Exatamente, você falou uma palavra que eu acho muito importante, a maturidade. A maturidade, o brasileiro não tem essa expertise, não tem uma educação financeira bem consolidada. A gente viu do ano passado para cá muitas pessoas, pessoa física, muitos CPFs entrando na Bolsa, batendo recorde, porém não tinham passado por esse momento de turbulência, por essa alta volatilidade. Então esse momento é um teste realmente, muita gente desesperada, porém tem que colocar um pouco a cabeça no lugar, tem que agir com a racionalidade. Você vê que o mercado, em vários momentos, ele é irracional. O dia de hoje, na realidade, é uma correção do movimento exagerado de queda, ou seja, a Bolsa subindo 10%, se você for olhar, nada mudou drasticamente no cenário que o coronavírus trouxe para a economia. Então, por que estaria subindo 10%? É uma correção do movimento forte de queda que nós tivemos nos últimos dias. Então, o investidor que vem para a Bolsa de Valores, ele tem que estar ciente, tem que estar disposto em alguns momentos, estar dentro dessa volatilidade, mas ele não pode se desesperar, ele não pode perder a cabeça. Eu dou a dica para o investidor, ele não deve nem ficar olhando a Bolsa todos os dias. Se ele é um investidor de longo prazo, ele acompanha a Bolsa periodicamente. Se ele ficar acompanhando o tempo inteiro essa volatilidade, subiu 10%, caiu 5%, ele acaba sendo contaminado por esse efeito pânico, ele acaba saindo da Bolsa num momento ruim, num fundo, e é isso que a gente muitas vezes vê, o investidor pessoa física saindo no momento errado da Bolsa de Valores. Então, a gente orienta, a gente traz justamente esclarecimento para os investidores para que eles tenham boa rentabilidade nos seus investimentos na Bolsa de Valores. Agora, Rafael, só para fecharmos bem rapidamente, houve uma mudança na curva de juros, a previsão é de corte da Selic da semana que vem, pelo menos é a aposta dominante, mas essa mudança da curva de juros melhorou um pouco a rentabilidade de alguns títulos do governo, por exemplo. Não é? Porque acaba incorporando essa previsão de que lá na frente a gente possa ter uma Selic mais alta. Pode ser até uma alternativa para quem não gosta desse susto todo do mercado, né? Exatamente. A gente olha para a renda fixa hoje e a gente acredita que o brasileiro, sim, ele tem que ter uma parte do seu patrimônio na renda fixa, principalmente aquele capital que ele destina para uma reserva de emergência. Porém, a renda fixa ela não é mais como era no passado, onde nós tínhamos taxas de 2 dígitos. Então, o investidor hoje ele tem que estar ciente que a renda fixa provavelmente no futuro, no longo prazo, não vai permitir um grande acúmulo de patrimônio. Então, ele deve olhar para a renda variável com um olhar de oportunidade realmente de acumular patrimônio, e a renda fixa ela vai servir muitas vezes para corrigir o seu capital, para o seu capital às vezes não perder para a inflação, porém é um portfólio diversificado, não só ações, não só a renda fixa, ele tem que ter fundos imobiliários, carteira de ações, um pouco de renda fixa, pós e também, de certa forma, alguma exposição ao mercado externo. A gente está vendo o dólar bater em R$5, então ele pode ter uma parte dos seus investimentos atrelado a algum tipo de investimento que acompanha o mercado externo, acompanha o dólar, então você fica com uma diversificação e é uma dica para ele enfrentar momentos de volatilidade. Conversei com o Rafael Panonco, que é chefe de análises da Toro Investimentos. Rafael, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde.